discute o Fundo Clima e a atuação do Estado brasileiro relativamente às suas obrigações de mitigação da mudança climática. Eu tenho o prazer de convidar agora o Dr. David Richard Boyd, que é relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente e professor associado de Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade na Universidade de British Columbia. Dr. David Boyd está em Vancouver, no Canadá. A sua apresentação terá tradução simultânea. Mr. Boyd, welcome. Thank you for your participation. You have the floor for 15 minutes. O senhor terá a palavra por 15 minutos. Bom dia do Canadá, estimado ministro Barroso, muito obrigado pela realização desta audiência. Então, este é um caso crucial para o Brasil e um dos casos mais importantes abordando as implicações das mudanças climáticas para os direitos humanos. Videoconferência, David Richard Boyd, relator das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. Está tendo consequências catastróficas para os direitos humanos no Brasil e em todo o mundo, inclusive o direito à vida, à saúde, à alimentação, à água limpa e um ambiente limpo. No meu trabalho como relator especial, eu já ouvi muitos testemunhos muito poderosos daqueles que já sofrem os impactos da mudança climática, inclusive crianças de Fiji que têm medo das tempestades tropicais e comunidades que tiveram que ser realocadas devido ao aumento dos níveis de mar e povos indígenas que têm seus meios de vida ameaçados pelas mudanças climáticas. A comissária Michelle Bachelet afirmou que nunca houve uma ameaça desse escopo e, de acordo com o IPCC, a menos que mudanças sejam feitas, os impactos serão agravados no futuro e os efeitos adversos sobre o gozo de direitos humanos impõem obrigações, inclusive ao Brasil, para que adotem ações para prevenir esses efeitos. A obrigação de proteger os direitos humanos, inclusive o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, são apoiados pelo direito internacional e também o direito constitucional comparado. São obrigações não apenas políticas ou aspirações. O Brasil é uma das nações mais populosas no mundo, com uma ampla diversidade biológica e cultural. Da Amazonas até a Mata Atlântica são ambientes vitais para manter ecossistemas saudáveis e biodiversidade. No entanto, o desmatamento e incêndios florestais vem ameaçando esses ecossistemas e o Brasil já é o 7º emissor de gases de efeito estufa. Infelizmente, já está amplamente documentado o retrocesso do Brasil, com diversos professores encaminhando uma carta aberta criticando a administração atual pelo enfraquecimento de instituições e políticas ambientais. Em 2020, um grande contingente de cientistas publicaram uma carta instando o governo a reverter essa agenda destrutiva. Eu submeto que as evidências estão muito claras. As ações do governo estão violando o direito a um meio ambiente saudável. Eu vou revisar o direito sobre os direitos humanos e também o Brasil ratificou a maioria dos tratados de direitos humanos e é parte do Protocolo de São Salvador para os direitos humanos, que inclui o direito a um meio ambiente saudável. Esses tratados vêm auxiliando a esclarecer as obrigações do Brasil, principalmente com relação ao artigo 225, o direito a um meio ambiente saudável. Eu descrevo em minha submissão muitos das afirmações feitas por especialistas
como, por exemplo, os órgãos de tratados que fazem a supervisão da implementação de tratados, bem como relatores especiais. Então, em 2018, o Comitê das Nações Unidas estabeleceu que a mudança climática constitui uma das maiores ameaças à habilidade de gerações atuais e futuras a gozar do direito à vida. O Conselho de Direitos Humanos e o Comitê para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também mencionaram os efeitos adversos do desmatamento sobre os direitos humanos no Brasil. Em 2018, o Comitê para Direitos Culturais, Sociais e Econômicos determinou que um fracasso na mobilização do máximo de recursos constituiria uma violação das obrigações de garantir os direitos humanos para todos. No ano passado, 5 órgãos de tratados emitiram uma declaração conjunta dizendo que, para cumprir com suas obrigações, as nações devem refletir a mais alta ambição, promovendo resiliência climática e assegurando que investimentos sejam consistentes com um futuro de baixa emissão de carbono. O meu predecessor, professor John Knox, produziu princípios norteadores para o meio ambiente que esclarecem 3 categorias de obrigações processuais, substantivas e obrigações especiais com relação àqueles em situação vulnerável. É muito importante que as nações estabeleçam padrões não regressivos e que sejam cumpridos tanto por atores públicos quanto privados. Os Estados devem proibir a discriminação com relação ao gozo de todos os direitos humanos, inclusive o direito ao meio ambiente saudável, bem como a segurança dos defensores de direitos humanos e suas obrigações com relação a povos indígenas e comunidades tradicionais. Nos parágrafos do meu resumo, eu falo de algumas obrigações específicas de política ambiental. O governo brasileiro deve adotar uma abordagem baseada em direitos, eliminando o desmatamento, acelerando a transição para energias renováveis e auxiliando as populações na adaptação à mudança climática. Em sua opinião emitida em 2017, a Corte esclareceu a importância crítica ao direito a um ambiente saudável como fundamental para a humanidade. E a Corte Interamericana enfatizou que este direito protege os componentes do meio ambiente, como, por exemplo, florestas, rios e mares. E mais cedo esse ano, a Corte determinou, pela primeira vez, que o direito de povos indígenas a um ambiente saudável havia sido violado pela degradação florestal e degradação de ambientes naturais na Argentina. Eu agora gostaria de passar à questão do direito constitucional comparado. O artigo 225 da Constituição brasileira é parte de uma tendência global, resultando no direito ao meio ambiente saudável e iniciando com Portugal e mais recentemente Cuba. Como resultado, nós temos mais de 40 anos de jurisprudência constitucional determinando os elementos do direito ao meio ambiente saudável, bem como as obrigações dos Estados. Os elementos processuais incluem acesso à informação, participação no processo decisório, acesso à justiça, e os elementos substantivos incluem ar puro, acesso à água limpa, saneamento adequado, alimentação saudável, ambientes não tóxicos, onde as pessoas possam viver em segurança, e também ecossistemas e biodiversidade. Vem sendo cada vez mais reconhecido que o fracasso das nações em proteger a biodiversidade e ecossistemas constitui uma violação do direito a um meio ambiente saudável. Os governos têm discricionariedade com relação a como vão abordar essa questão, mas o exercício dessa discricionariedade é limitado pelos direitos humanos que as cortes devem proteger. Como determinou a Suprema Corte do México em 2020, as cortes devem assegurar que as autoridades assegurem esses direitos para que esses direitos fundamentais tenham um impacto real e não sejam reduzidos a boas intenções. Nos últimos 5 anos, houve pelo menos
50 casos relativos a violações em 26 tribunais em diversos fóruns internacionais. Então, as mais importantes decisões até agora emanam da Suprema Corte da Holanda, que decidiu que o governo violou os direitos humanos dos cidadãos holandeses ao não buscar metas mais ambiciosas de redução de gases de efeito estufa. Conforme o artigo 2 e o artigo 8 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. E, como resultado, o tribunal determinou que o governo deveria buscar reduções mais ambiciosas até o final de 2020 na redução de gases de efeito estufa. A mudança climática e o desmatamento na Colômbia também constitui uma violação dos direitos humanos, e o desmatamento na Amazônia constitui uma ameaça para gerações futuras e presentes devido ao seu impacto sobre a mudança climática. E o tribunal, então, determinou que os direitos à água, à alimentação e ao meio ambiente saudável, também determinando que o governo deveria implementar um plano para reduzir o desmatamento. Eu também gostaria de chamar a atenção a uma série de casos ambientais onde as Supremas Cortes de outros países empregaram determinados remédios para garantir que os governos cumprissem as ordens. Então, no caso Mendonça, por exemplo, a Suprema Corte da Argentina determinou que os governos federal, local e provincial deveriam limpar um rio em Buenos Aires, e os governos, então, gastaram bilhões de dólares na implementação de leis antipoluição e infraestrutura de tratamento de água e restabelecimento ecológico para cumprir as ordens emanadas da Suprema Corte da Argentina. Outros casos semelhantes nas Filipinas e na Índia serão discutidos no meu relatório completo. E um fator essencial no tratamento desses ambientes são prazos específicos a serem cumpridos por agências governamentais, bem como mecanismos de participação social, como, por exemplo, audiências públicas e comitês de monitoramento. Em conclusão, o mundo enfrenta uma crise sem precedentes climática que já está afetando os direitos humanos e desproporcionalmente afetando os mais vulneráveis. O direito constitucional a um meio ambiente saudável, bem como o direito a um meio ambiente seguro, devem catalisar as mudanças transformadoras que a humanidade necessita para garantir um futuro sustentável. Assim, impondo obrigações sobre os governos para que implementem ações efetivas para abordar a crise climática e à luz das obrigações constitucionais e internacionais. Eu respeitosamente submeto que o governo brasileiro está violando o direito a um meio ambiente saudável. Obrigado, ministro Barroso. Muito obrigado, Dr. David Richard Boyd, por esse importante depoimento, pelas ideias que compartilhou, e aguardaremos o memorial que fará chegar a essa corte com as informações que lhe parecerem relevantes e que receberão a consideração merecida. Many thanks again. Chamo agora a doutora Thelma Krug, vice-presidente eleita do painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, um importante corpo científico que faz avaliações e diagnósticos sobre a evolução da questão da mudança climática no mundo. Doutora Thelma, muito grato pela participação. Com a palavra. Obrigada, ministro Barroso. Permita-me cumprimentá-lo e, por intermédio de Vossa Excelência, cumprimentar as demais autoridades, colegas e participantes desta importante audiência pública. Rogo a sua anuência
para participar dessa sessão pública, trazendo primeiramente informações e alguns resultados do painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, para depois tecer considerações de natureza mais geral, enquanto pessoa que por 37 anos serviu ao governo como pesquisadora do INPE e com passagens no Ministério do Meio Ambiente. Buscarei separar claramente essas duas contribuições. O IPCC, estabelecido em 1988, não faz pesquisa, e seu papel é avaliar de forma completa, objetiva, aberta e transparente as informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para o entendimento da base científica do risco da mudança do clima de natureza humana, seus potenciais impactos e opções para adaptação e mitigação. Os resultados apresentados em seus relatórios são acompanhados de qualificadores baseados na evidência e na concordância entre as publicações científicas de todo o mundo. Em 2014, o IPCC publicou o seu 5º relatório de avaliação, totalizando mais de 5.000 páginas. É importante ressaltar, Excelência, que as minutas dos relatórios do IPCC são submetidas para a revisão de especialistas de todo o mundo, além de seus 195 governos-membros, que têm, portanto, a oportunidade de comentar e sugerir publicações adicionais, tornando seus resultados ainda mais robustos. Além disso, os resultados mais relevantes de cada relatório são apresentados em um sumário para formuladores de políticas e aprovados por consenso, linha por linha, em sessão plenária de seus 195 governos-membros, inclusive o Brasil. Excelência, a ciência baseia-se em observações e evidências, e as observações do sistema climático incluem tanto as obtidas por medidas diretas, quanto a partir de dados de inúmeros satélites e outras plataformas. Permita-me apresentar alguns resultados do último relatório de avaliação do IPCC de 2014. O aquecimento do sistema climático é inequívoco. Muitas mudanças observadas no sistema climático desde 1950 não têm precedentes em décadas ou milênios. Cada uma das últimas 3 décadas tem sido sucessivamente a mais quente na superfície da Terra do que qualquer outra década anterior, desde 1850. O aumento das concentrações atmosféricas de alguns dos gases de efeito estufa relevantes não tem precedentes em pelo menos os últimos 800.000 anos. Finalmente, Excelência, e possivelmente mais relevante, a interferência humana com o sistema climático está ocorrendo e é considerada a causa dominante do aquecimento observado desde a metade do século XX. Esta influência foi identificada nas mudanças da temperatura próxima à superfície da Terra, na atmosfera e nos oceanos, assim como mudanças na criosfera, no ciclo hidrológico e alguns extremos. Esta evidência combinada conduz a ciência a afirmar que não há mais espaço para duvidar-se da existência da mudança do clima e da contribuição humana para o aquecimento global. Mais recentemente, em 2018, por convite da Convenção do Clima, o IPCC produziu um relatório especial sobre aquecimento global de 1,5 graus Celsius, onde estima-se que até o presente as atividades humanas causaram um aumento do aquecimento médio global de aproximadamente 1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Em algumas regiões, onde este aquecimento pode chegar a 3 vezes mais, como no Ártico, a perda de massa das geleiras e a expansão térmica dos oceanos resultam no aumento do nível médio global do mar. A perda de massa dos mantos de gelo na Antártica triplicou
no período de 2007 a 2016, relativo a 1997 e 2006, segundo o relatório especial do IPCC sobre criosfera e oceanos de 2019. Excelência, com a estimativa do aquecimento médio global de 1 grau Celsius, devido a atividades humanas, já foram detectados impactos significativos em muitas partes do mundo, como o aumento na frequência ou intensidade de perturbações, tais como secas, queimadas e surtos de pragas, tendo sido possível atribuir parte deste aumento à mudança do clima e não à variabilidade natural. Com a ampliação do conhecimento científico desde 2014, o próximo relatório de avaliação do IPCC em 2022 apresentará evidências ainda maiores sobre a atribuição de eventos climáticos à mudança do clima. A mudança do clima futuro será função da redução substantiva, sustentada e tempestiva das emissões de gases de efeito estufa em todos os setores da economia e, se ambiciosa o suficiente, poderá evitar que os extremos climáticos se tornem mais frequentes, mais intensos e mais duradouros, evitando ou reduzindo potenciais impactos significativos nos sistemas natural e humano. Toma-se nota do Acordo de Paris de 2015 e o reconhecimento de que limitar o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2 graus Celsius, buscando limitá-lo a 1,5, acima dos níveis pré-industriais, reduziria os riscos e os impactos da mudança do clima. Atualmente, as estimativas das emissões globais das atuais ambições de mitigação nacionalmente declaradas, submetidas no Acordo de Paris, são consistentes com trajetórias que resultem em um aquecimento global de aproximadamente 3 graus Celsius até o final deste século, com o aquecimento continuando depois disso. Daí entende-se, Excelência, o esforço das Nações Unidas por mais ambição na agenda de mitigação, porque projeta-se que os riscos relacionados ao clima para a saúde, meios de subsistência, segurança alimentar, abastecimento de água, segurança humana e crescimento econômico aumentam com o aquecimento global de 1,5 graus Celsius e aumentam ainda mais com 2 graus Celsius. Ao finalizar a primeira parte de minha apresentação, cito a frase do filósofo Hipócrates, que diz que há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe, reside a ignorância. Permita-me agora, ministro Barroso, focar unicamente no nosso país e buscar trazer elementos que visam contribuir para essa discussão. Excelência, eu fui cedida ao Ministério do Meio Ambiente em 2 momentos importantes. Quando da criação da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, em 2006, e na Secretaria de Clima e Florestas, como diretora do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento, em 2016. Nestes 2 tempos nasceram os embriões da Política Nacional sobre Mudança do Clima e do Fundo Clima, que geraram posteriormente o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, em 2008, e a proposta de criação do Fundo Amazônia, inovadora sob o ponto de vista institucional e de governança, assegurando que doações internacionais e nacionais fossem feitas garantindo a nossa soberania e a total independência na formulação das políticas públicas para a redução do desmatamento. Estresso a importância que o Fundo Amazônia teve no apoio ao IBAMA, em projeto que promoveu o fortalecimento de sua capacidade institucional e de fiscalização, e os recursos alocados para o cadastro ambiental rural, fundamental para avanços na regularização fundiária. Sob a Secretaria de Mudança do Clima e Florestas, avanços significativos foram alcançados para avançar na agenda climática e em medidas para conter o desmatamento e agir preventivamente contra as queimadas. Cito a 4ª fase do Plano de Ação de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia Legal, PPCDAM, e o 3º Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado, PP Cerrado, ambos com vigência de 2016 a 2020. Noto também o lançamento da Estratégia Nacional para a Rede Mais,
um instrumento econômico no âmbito da Convenção do Clima para prover incentivos financeiros por resultados de redução de emissões florestais, preenchendo um dos requisitos de elegibilidade ao instrumento. E, finalmente, o projeto de lei para a Política Nacional sobre Manejo Integrado do Fogo, que representa uma normatização específica para o enfrentamento do fogo e que tramita atualmente no Congresso Nacional. Ministro Barroso, todas essas iniciativas foram construídas a partir de processos consultivos amplos e participação da sociedade civil, assegurando coerência com ações de outros ministérios e acordos internacionais, em sintonia com o então Ministério da Ciência e Tecnologia e o Itamaraty. Esta pequena síntese demonstra a importância que o país conferiu à temática climática e à política ambiental, que não foi obstáculo para o crescimento econômico do país. Excelência, muito foi feito e há muito mais a fazer. Infelizmente, este governo não tem se preocupado em buscar entender os dados que critica. Não tem se preocupado em consultar os especialistas que há anos se debruçam para desenvolver sistemas que permitam gerar o melhor dado possível para o país, visando apoiar a melhor tomada de decisão. Nos anos 90, o INPE desenvolveu o primeiro sistema operacional para a detecção de queimadas, que foi sendo aperfeiçoado com dados de mais satélites e dados meteorológicos, e que hoje abrange todos os países da América do Sul, inclusive a Guiana Francesa, de maneira totalmente automatizada. E o que dizer do sistema de monitoramento do desmatamento do INPE, já considerado a inveja do mundo? Investiu-se muito na capacitação de pesquisadores e técnicos para que tais resultados fossem alcançados. Todos, Excelência, reforço, todos os dados do INPE são públicos e verificáveis, tanto em nível nacional quanto internacional, conferindo a eles a credibilidade que detêm. Excelência, permita-me dizer que desde 2004, quando a primeira fase do PPCDAM foi implementada, os planos seguintes foram sendo aprimorados a partir de lições aprendidas, tanto de sucesso quanto de fracasso, a partir do conhecimento e das oportunidades, visando enfrentar as causas do desmatamento de forma abrangente, integrada e intensiva, sempre apoiado em ações articuladas em 3 eixos temáticos: o fundiário e de ordenamento territorial, o de monitoramento e de controle, e o de fomento às atividades produtivas sustentáveis. Na última fase, incluiu-se ainda um eixo de instrumentos normativos e econômicos, com o objetivo de criar mecanismos que incentivem a economia de base florestal e que contribuam para o desenvolvimento de uma matriz produtiva, economicamente competitiva e com o menor impacto possível sobre a floresta. Não é claro se o atual governo se beneficiou das 150 páginas do último plano, elaborado após meses de consultas e análises, ou se o substituiu totalmente pelo Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020-2023, de 19 páginas, apresentado pelo vice-presidente Mourão em maio deste ano. Como o próprio governo admite, começou um pouco tarde demais. Ministro Barroso, é fundamental entender que, dentre os eixos do PPCDAM, o que gera resultados mais rápidos é justamente o eixo de controle e monitoramento, ao qual se atribui grande parte do sucesso de redução do desmatamento desde 2004. Resultou do PPCDAM o sistema DETER do INPE, desenvolvido em conjunto com o IBAMA, para, através de dados diários de satélites, identificar alertas de desmatamento, permitindo, assim, ações em campo mais eficientes e tempestivas. Doutora Thelma, eu estou ouvindo a senhora com muito prazer e com muito gosto. A senhora pode concluir, mas eu precisava que caminhasse para o fim. Muito obrigado. Estou caminhando para o fim. Obrigada, Excelência. Excelência, não há escassez de dados. Há escassez de ações. De nada adianta o governo investir em mais imagens, em mais satélites, se não consegue digerir nem o que tem hoje à mesa. Com o desmonte do IBAMA, com as restrições para ações efetivas dos órgãos ambientais em campo,
com a proibição da queima dos equipamentos utilizados por desmatadores criminosos, com a revogação do decreto que não permitia a expansão da cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, com estímulos às atividades de mineração ilegal. Excelência, o que esperar? Não haverá plano, não haverá dado, não haverá discurso e nem promessa que nos leve a um final feliz. Com essas considerações, senhor ministro, encerro a minha participação, agradecendo Vossa Excelência pela oportunidade e me desculpando pelos minutos em excesso. Muito obrigada. Não houve problema algum, doutora Thelma. Nós é que agradecemos a contribuição valiosa que a senhora acaba de dar ao debate sobre o tema da mudança climática no mundo em geral e no Brasil em particular. Convido agora o coordenador-geral do projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, MapBiomas, e coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SEG Brasil, Dr. Tasso Azevedo, com a palavra. Muito grato pela participação. Obrigado, ministro Barroso. Agradeço a oportunidade de contribuir com esse importante debate sobre o enfrentamento das mudanças climáticas e o papel das políticas públicas para produzir um desenvolvimento próspero num contexto de uma economia limpa e de baixo carbono. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 temas. Vou falar sobre o perfil das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Vou falar um pouco sobre a evolução do uso da terra nos biomas brasileiros. E, por fim, um retrato atual do desmatamento no Brasil, a nossa principal fonte de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa no planeta, atrás apenas da China, dos Estados Unidos, da Rússia e da Índia. Só que, diferente desses 4 países, que possuem 2/3 de suas emissões vinculadas à queima de combustíveis fósseis, no Brasil as emissões estão concentradas no uso do solo no meio rural, incluindo a agropecuária, o desmatamento e as mudanças de uso da terra. Historicamente, as emissões brasileiras têm um perfil que acompanha a evolução do desmatamento, que é a nossa maior fonte de emissões de gases de efeito estufa. Entre 1970 e 2004, nossas emissões tiveram uma tendência crescente junto com o aumento do desmatamento. Essa tendência se inverteu entre 2005 e 2012, com a queda acentuada do desmatamento na Amazônia, mas não só na Amazônia, também no Cerrado e na Mata Atlântica. Já entre 2013 e 2018, as emissões ficaram estáveis, entre 1,9 e 2 gigatoneladas de carbono equivalente, com o aumento paulatino do desmatamento sendo compensado pela redução das emissões em outros setores, especialmente nos períodos recessivos, pós-2016. Quando olhamos o perfil das emissões brasileiras, cerca de 70% estão vinculadas ao uso da terra, notadamente as atividades vinculadas à agropecuária. Em seguida vem o transporte, que é a nossa segunda maior fonte de emissões, e as indústrias. Esses 2 setores, além da gente ter uma emissão muito alta de gases de efeito estufa, deixa eu voltar um slide, esses 2 setores, além de ter uma emissão, o setor de agropecuária, além de ser muito maior, as emissões desses setores vinculados à energia e transporte são beneficiados pelas políticas que nós temos de biocombustíveis e também de fontes de energia elétrica renováveis, né? Aqui vale ressaltar que o setor do saneamento, que foi citado ontem como novo foco prioritário do Fundo Clima, responde por apenas 5% das emissões brasileiras. Nós temos as emissões per capita de cerca de 9 toneladas de CO2 equivalente por habitante. É similar à da China e cerca de metade da Rússia e Estados Unidos, e mais do dobro do que a Índia. Mas dentro do Brasil temos situações bem distintas. Temos estados como Mato Grosso e Rondônia que têm emissões per capita maiores do que 70 toneladas de carbono equivalente por ano, o que equivale às emissões per capita dos países que mais emitem no mundo, como Emirados Árabes. Por outro lado, as emissões de estados como Alagoas e Pernambuco estão em níveis similares às pequenas ilhas do Pacífico. Esse é um país de disparidades.
Como o senhor ministro assinalou ontem, na abertura dos trabalhos, o Brasil possui uma Política Nacional de Mudanças Climáticas inscrita na Lei 12.187 de 2009. Essa lei apresenta uma meta de redução das emissões de pelo menos 36,1%, comparado com as projeções para 2020, o ano que estamos. Trocando em miúdos, as emissões brasileiras não deveriam ultrapassar 2,07 gigatoneladas carbono equivalente, e, entre outras medidas, o desmatamento na Amazônia não deveria ultrapassar os 3.900 km² neste ano. Ainda não temos fechados os números de 2009, vamos terminar em novembro, mas as estimativas que estimamos que as emissões devem chegar a 2,1 gigatoneladas em 2019. Portanto, já superando o limite da meta de 2020. E como o desmatamento continua crescendo de forma galopante, mesmo sob os efeitos da pandemia, as emissões brasileiras devem crescer em 2020. E o Brasil não cumprirá a meta determinada em nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas e voluntariamente assumidas junto no Acordo de Copenhague. Também a meta de redução do desmatamento na Amazônia não será cumprida, uma vez que a taxa de desmatamento em 2020 deve certamente superar os 12 mil km², ou seja, 3 vezes a nossa meta. O uso da terra é a principal fonte de emissões, mas também de remoções de gases de efeito estufa na atmosfera provocados pelo Brasil. Se não houvesse as emissões oriundas do desmatamento, o Brasil não estaria nem entre os 20 maiores emissores de gases de efeito estufa no planeta. E se adicionássemos a isso a adoção em escala de práticas de agricultura de baixo carbono e a restauração florestal, seríamos um dos poucos países com chances de alcançar mais rapidamente as emissões líquidas negativas, tão necessárias na segunda metade desse século para que o mundo consiga limitar o aumento da temperatura à meta de Paris de 1,5 graus. Por isso, é muito importante a gente entender como estamos ocupando e transformando o uso da terra no país. Para isso, nós desenvolvemos no MapBiomas uma plataforma que, a partir da análise de imagens de satélite e com uso de inteligência artificial, conseguimos treinar algoritmos para reconstruir a história de cobertura e uso da terra do país em 9 bilhões de pedacinhos de 30 por 30 metros. Essa é uma plataforma pública, gratuita, acessível por qualquer pessoa através da internet e que fornece dados sobre a evolução da cobertura e uso do solo nos últimos 35 anos para cada bioma, cada estado, cada município, bacia hidrográfica, cada assentamento, território indígena e quilombola e mesmo cada uma das unidades de conservação do país. A partir desses dados, podemos ver que 67% do território está hoje coberto por vegetação natural, 30% ocupado pela agropecuária e os 3% restantes cobertos por água, áreas urbanas e outros. É bastante área de florestas, mas ao contrário do que disse ontem aqui o general Heleno, o Brasil não é o país que mais preserva no mundo, nem o que tem mais florestas no planeta. O país com mais florestas no planeta, by the way, é a Rússia. E vários países possuem proporção de território coberto por florestas maior do que o Brasil. Só para citar 3 exemplos, o Japão, a Suécia e a Finlândia. Também é falsa a informação de que o Brasil possui 28% das florestas do planeta. Não sei de onde saiu esse número. O número correto, estimado pela FAO, é de 12%, o que é bastante e devemos nos orgulhar. Mas se a foto parece interessante, o mesmo não podemos dizer sobre o filme. De 1985 a 2019, o Brasil perdeu 87 milhões de hectares de áreas naturais, convertidos especialmente para o uso agropecuário. Ou seja, perdemos em média 4 a 5 hectares de floresta e vegetação nativa por minuto nos últimos 35 anos. Nenhum outro país do mundo desmatou mais do que o Brasil nas últimas 3 décadas. Somos, atualmente, disparado, o campeão do desmatamento no planeta. A perda de vegetação nativa acontece em todos os biomas, mas foi proporcionalmente mais acentuada no Cerrado e no Pampa, que nesse período de 35 anos perderam mais de 20% da sua cobertura de vegetação nativa. Mas todos os biomas perderam pelo menos 10%. E essas perdas, vale lembrar, são líquidas,
Ou seja, já descontado as áreas de regeneração, pelo menos 9% da vegetação nativa do Brasil já foi desmatada pelo menos uma vez, e outros 20% foram degradados por queimadas ou exploração predatória. Ou seja, a vegetação nativa preservada cobre menos de metade do território brasileiro, a vegetação nativa primária. Quando observamos a perda de vegetação pelos diferentes tipos fundiários, percebemos a importância das áreas protegidas, como as unidades de conservação e terras indígenas. Nos últimos 35 anos, as áreas privadas responderam por 2/3 de todo o desmatamento do país, enquanto as unidades de conservação e terras indígenas responderam por menos de 1% dessa perda. De longe, o principal uso da terra no Brasil são as pastagens, que ocupam mais de 20% do território. Este ano, fizemos uma primeira avaliação do nível de degradação dessas pastagens, produto que lançamos há uma semana. Isso é importante porque uma pastagem degradada emite carbono do solo, e quando bem manejada, sem degradação, ela é uma fonte de absorção e fixação de carbono no solo. Ou seja, pastagem degradada agrava o problema das mudanças climáticas. Já o pasto bem manejado se torna uma solução. Em 2018, estimamos que 60% das pastagens brasileiras encontravam-se com sinais de degradação leve, média ou severa. Em 2010, eram 72%. Portanto, a boa notícia é que reduzimos 12 pontos percentuais o nível de degradação em menos de uma década. E isso precisa ser celebrado. Mas temos tecnologia e capacidade para acelerar essa transição e não esperarmos mais 6 décadas para concluir a solução deste problema. Para concluir, quero falar um pouco sobre o perfil do desmatamento no Brasil. Em 2019, no projeto MapBiomas, nós fizemos o primeiro processo de validação e verificação de todos os desmatamentos detectados no país por diversos órgãos, a começar pelo INPE, incluindo o Amazon e outros organismos que assim o fazem. É um trabalho inédito no Brasil e no mundo. Confirmamos 56,8 mil eventos de desmatamento no país, totalizando mais de 1,2 milhões de hectares, que se espalham por todos os estados do Brasil e mais de 1.700 municípios. Todos os biomas foram impactados, mas 96% do desmatamento se concentrou nos biomas da Amazônia e o Cerrado. Para cada desmatamento, é gerado um laudo completo e customizável, que permite identificar, por exemplo, se a área é privada ou pública, se sobrepõe com áreas protegidas, se houve autorização e quando exatamente o desmatamento aconteceu, com imagens de alta resolução identificando o antes e o depois da supressão da vegetação. Todos esses relatórios são disponibilizados gratuitamente na internet. Em 2019, quase 50 mil eventos de desmatamento ocorreram integralmente ou parcialmente em imóveis rurais registrados no Cadastro Ambiental Rural. Isso equivale a dizer que em 75% dos casos é possível se identificar pelo menos um responsável, independentemente da condição de titulação ou regularização fundiária desses imóveis. Isso porque o CAR é um cadastro autodeclaratório. Por outro lado, o que esses números mostram é que menos de 1% dos imóveis rurais registrados no CAR tiveram eventos de desmatamento em 2019. Ou seja, a maioria da agropecuária brasileira não está envolvida com o processo de desmatamento. Quando se cruza os dados de desmatamento com as bases de dados de áreas protegidas e das autorizações de supressão da vegetação, lembrando que no Brasil só se pode desmatar com autorização, identificamos que 99% dos desmatamentos em 2019 possuem indícios de ilegalidade, ou por não ter autorização, ou por não cumprir a autorização, ou por estar sobreposto com áreas que não poderiam e não deveriam ser desmatadas como as áreas protegidas. De janeiro de 2019 a julho de 2020, já foram 81 eventos de desmatamento validados, verificados. Somam mais de 2,2 milhões de hectares e foram produzidos mais de 100 mil laudos, que
que são atualizados semanalmente. Este material fica público na internet e acessível gratuitamente a todos os órgãos da administração pública, entes privados e a sociedade em geral. O que falta agora é dar consequência a cada um desses laudos, para que a impunidade deixe de ser a regra quando se fala em desmatamento ilegal no país. Por fim, senhor ministro, eu gostaria de encerrar com a seguinte reflexão. A Amazônia tem mais de 8 mil anos de ocupação humana. Quando os portugueses chegaram, a população da Amazônia equivalia a 6 milhões de habitantes, o que é a atual população rural da Amazônia. Em 1975, o INPE realizou pioneiramente a primeira avaliação da Amazônia utilizando imagens de satélite e detectou apenas 0,5% das florestas desmatadas. 0,5%. Passados pouco mais de uma década, quando lançou o PRODES, em 1988, já havia 5% desmatado. E hoje, 45 anos depois, nos aproximamos perigosamente dos 20% de desmatamento na Amazônia, além de pelo menos outros 20% de degradação. Os efeitos dessa mudança rápida e drástica estão alterando o balanço de carbono da Amazônia. O monitoramento do papel da floresta no ciclo de carbono tem sido monitorado desde o início dos anos 90, quando a floresta amazônica funcionava como uma bomba de absorção de carbono na ordem de 800 milhões de toneladas de carbono por ano. As medições mais recentes apontam a absorção líquida tendendo à neutralidade. Esse é um indicativo de que a maravilhosa máquina produtora de chuva e biomassa está se rompendo. Não há espaço para dúvida. É imperativo que ainda na nossa geração, aquela geração que causou o problema, que está degradando a Amazônia, nós possamos reverter o processo em curso no Brasil, não só para estancar a perda da cobertura florestal, mas também para promover um vigoroso processo de restaurar os biomas brasileiros. Era o que eu tinha de contribuição. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Dr. Tássio Azevedo, por uma exposição ricamente documentada e ilustrada, que certamente nos ajudará na compreensão macro dos problemas envolvendo o desmatamento de uma maneira geral. Eu convido agora nosso penúltimo expositor desta sessão da manhã, professor da Universidade de Brasília, ex-secretário nacional de Biodiversidade e Florestas e ex-secretário executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, Dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso e demais autoridades presentes e colegas da academia participando desse debate. Agradeço a oportunidade de poder contribuir com essa audiência pública e tratarei rapidamente dos seguintes temas: as questões científicas da relação entre mudanças do clima e biodiversidade, avanços passados na agenda global e nacional de biodiversidade e ambiental, omissões da atual política ambiental federal e apresentação de recomendações para correções de rumo. Biológica da ONU. Existe um inequívoco e comprovado consenso científico internacional e nacional sobre o aquecimento global causado pela emissão antrópica de gases de efeito estufa, causado pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento e queimada de florestas e outras formas de vegetação, como já apresentado por outros colegas. Aqueles que negam esse consenso ou são leigos que desconhecem as evidências científicas, ou são leigos em climatologia que defendem os interesses da indústria de petróleo e carvão ou daqueles que promovem a grilagem de terras públicas e a exploração ilegal da madeira. São conhecidos na literatura mundial como os mercadores da dúvida, porque tentam convencer o público que não há consenso sobre essas questões. Eu recomendo muito a leitura do excelente livro de Naomi Oreskes e Eric Conway, intitulado Merchants of Doubt, Os Mercadores da Dúvida, publicados pela Bloomsbury Press em 2010, e o excelente filme legendado em português, dirigido por Robert Kenner,
com o título Mercadores da Dúvida, que está disponível na internet, no archive de vídeos da internet. Segundo o IPCC, e conforme a doutora Thelma Krug acabou de reafirmar, já estamos experimentando o aquecimento global, né? Já houve um aquecimento de cerca de 1 grau Celsius acima da temperatura média que tínhamos antes da Revolução Industrial, e essa temperatura vem se ampliando a cada ano. Estudos no Brasil já detectaram, nas últimas décadas, um claro padrão de aumento de precipitação e temperatura mínima noturna nas regiões sul e sudeste do país, e aumento na frequência e duração das secas em todas as regiões do Brasil, com crescentes impactos sobre a biodiversidade. Recomendo, por exemplo, a leitura de um estudo contratado pelo Ministério do Meio Ambiente e publicado em 2007, coordenado pelo climatologista José Marengo, intitulado Mudanças Climáticas Globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Está disponível em PDF online no sítio de publicações do Ministério do Meio Ambiente. Os desmatamentos e as queimadas e demais usos da terra, como já foi reafirmado por outros colegas, constituem a maior parte das emissões de gases de efeito estufa no Brasil e em alguns outros países em desenvolvimento. Tais usos da terra também promovem a conversão, degradação e fragmentação dos ecossistemas naturais, constituindo a principal causa de perda da biodiversidade globalmente e no Brasil. E lembrando que o Brasil é o campeão mundial da biodiversidade e tem uma responsabilidade ímpar a nível mundial pela conservação dessa biodiversidade. Há uma percepção crescente entre os cientistas de que os crescentes impactos antrópicos sobre a biodiversidade, juntando mudanças de uso da terra com mudanças climáticas, poderão ocasionar o 6º evento global de extinções em massa. O último deles, ocorrido há 66 milhões de anos atrás, é conhecido de todos porque levou à extinção, entre outros grupos, a extinção dos dinossauros. Relatório lançado pelo painel intergovernamental sobre biodiversidade e estudos ecossistêmicos em maio do ano passado, alertou sobre o risco de extinção de mais de 1 milhão de espécies de plantas e animais nas próximas décadas, se as tendências não forem revertidas. E eu alerto que os estudos paleontológicos sobre os eventos de extinção de massa ocorridos no passado comprovam que a recuperação da biodiversidade após esses eventos catastróficos demora vários milhões de anos. Por outro lado, a conservação e a restauração dos ecossistemas, além de beneficiar a biodiversidade, contribui significativamente para a mitigação do efeito estufa pela redução das emissões de gases de efeito estufa e contribui também para o sequestro de carbono da atmosfera e sua incorporação na biomassa vegetal. Adicionalmente, as ações de conservação e restauração dos ecossistemas e a criação de corredores ecológicos permitem às espécies se adaptarem às mudanças climáticas e constituem uma das mais importantes estratégias que temos para o planeta se adaptar às mudanças climáticas. É a chamada adaptação baseada nos ecossistemas. Sobre as políticas públicas, eu gostaria de iniciar lembrando que sem políticas públicas defendendo os interesses coletivos, prevaleceria a tragédia dos bens comuns, que levaria ao esgotamento dos recursos naturais e da natureza, com graves impactos para as gerações presentes e futuras. O antigo Código Florestal, estabelecido em 1934, foi estabelecido em 1934 com esse propósito, né, de salvaguardar os interesses coletivos, e foi revisado em 65 e mais recentemente em 2012, quando foi aprovado pelo Congresso Nacional na forma da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, após exaustivas e abrangentes discussões, estabelecendo a exigência da preservação e conservação da vegetação nativa em propriedades privadas. As bases globais para uma agenda ambiental responsáveis, como indicou a ex-ministra Isabela Teixeira,
foram estabelecidas pelos princípios da Conferência da ONU, realizada em Estocolmo em 1972, a qual se seguiu a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 73, e a criação de agências ambientais na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, ainda em 73, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente. E essa secretaria foi liderada pelo Dr. Paulo Nogueira Neto, que pode ser considerado o nosso primeiro ministro do Meio Ambiente, que coordenou a elaboração e aprovação, em 81, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que desenvolveu realmente uma nova política ambiental para o Brasil. Queria chamar a atenção da Constituição Federal de 1988, que assegurou a prevalência dos interesses coletivos. Eu chamo a atenção de 3 artigos. O artigo 170, que estabeleceu a defesa do meio ambiente e a função social da propriedade como princípios a serem observados nas atividades econômicas do país. O artigo 186 estabeleceu que a função social da propriedade só é cumprida com a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. E o artigo 225, já citado por vários, ele reconhece que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem qualificado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida. Eu gostaria de destacar que o artigo 225 da Constituição de 88 incumbe ao poder público uma série de tarefas, e eu destacaria: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental de todos, os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente e proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies. Portanto, não procede a alegação de representantes do Poder Executivo do Governo Federal de que o governo não tem responsabilidade pelos desastres ambientais que assolam nosso país. Eu gostaria de destacar que, nos últimos 30 anos, houve enormes avanços nas políticas públicas aqui no Brasil, e o Brasil foi responsável, como já foi destacado por vários, pela maior taxa de redução de desmatamento ocorrida em todo o mundo, observada na Amazônia a partir de 2005. O país também teve as maiores ampliações no seu sistema de unidades de conservação, com um aumento de mais de 100% nas áreas continentais e um aumento de 15 vezes na zona marinha. Houve ampliação significativa do esforço de prevenção de extinções de espécies ameaçadas. Houve uma ampliação significativa da pesquisa sobre biodiversidade e construção de bases de dados de acesso. Eu convido a todos a consulta ao 6º Relatório Nacional enviado pelo Brasil para a Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi submetido em novembro de 2019, que está disponível no portal da Convenção e que constatou que metade das 20 metas nacionais de biodiversidade até dezembro de 2018 estavam com perspectiva de alcance pleno. Chama atenção também do papel destacado do Brasil de liderar e apoiar a construção da Agenda
Global de Desenvolvimento Sustentável, e, em particular, a organização de duas grandes conferências da ONU, a Rio 92 e a Rio +20, em 2012, que foi a base para a aprovação, em 2015, pela Assembleia Geral da ONU, da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Infelizmente, nós temos visto retrocessos na política pública ambiental no Brasil. O orçamento dos órgãos públicos de meio ambiente declinaram significativamente com o início da recessão econômica e ainda mais nesse governo. E órgãos fundamentais para a implementação da política ambiental, como IBAMA e Instituto Chico Mendes, têm metade do efetivo de analistas ambientais que necessita. O governo federal extinguiu, em maio de 2019, a maioria dos órgãos colegiados ambientais. Deixou desocupados até recentemente muitos cargos de gestão no Ministério do Meio Ambiente e nomeou pessoas sem qualificação e experiência em gestão ambiental para cargos de comando no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA e no ICMBio. O governo federal deixou de liderar e coordenar as ações de resposta aos grandes desastres ambientais ocorridos desde 2019. O governo federal deixou de tomar, em tempo hábil, medidas preventivas e de fiscalização que poderiam ter evitado ou reduzido significativamente o aumento de desmatamento e queimadas em quase todos os biomas brasileiros. E o governo federal bloqueou o uso dos substantivos recursos financeiros disponíveis no Fundo Amazônia e no Fundo Clima em prol de ações ambientais. Eu concluo que são evidentes os retrocessos na implementação das políticas ambientais no Brasil, no atual governo. Não é apropriado e crível que o governo federal tente utilizar os avanços ocorridos na agenda ambiental brasileira nos últimos 30 anos até 2018 como para esconder as falhas e fracassos da atual gestão. Os danos ao meio ambiente e à imagem do Brasil no exterior causados pelas omissões e incompetências do atual governo federal são muito significativos e, infelizmente, deverão ter efeitos duradouros. Não é aceitável ouvir altos dirigentes do nosso país afirmarem que os incêndios ocorridos este ano e no ano passado, em todos os biomas, e particularmente na Amazônia e no Pantanal, têm causa natural, já que durante a seca não temos raios que são a causa natural de incêndios. Quando se encontra um jabuti em cima de uma árvore, ninguém pensa que ele subiu nessa árvore. Da mesma forma, quando constatamos queimadas na floresta úmida amazônica, sabemos que ela está queimando porque alguém desmatou e colocou fogo. Finalmente, eu gostaria de acrescentar algumas recomendações, aquelas que outros colegas da academia já colocaram. Os recursos do Fundo Clima devem ser utilizados prioritariamente para proteger e restaurar as florestas e demais formas de vegetação nativa, e os recursos do Fundo Amazônia devem ser desbloqueados imediatamente. Os colegiados ambientais devem ser restabelecidos imediatamente. Os cargos de direção do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes devem ser ocupados por profissionais com qualificação e experiência comprovadas na gestão ambiental. Os programas de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado devem ser reativados imediatamente. O executivo do governo federal deve ser instado a cumprir e fazer cumprir as diretrizes ambientais da Constituição Federal de 1988, e bem como das leis ambientais e dos compromissos internacionais ambientais assumidos pelo Brasil, e deve coibir imediatamente com vigor as ações ilegais de invasão de terras públicas, desmatamento ilegal, queimadas ilegais e garimpos ilegais na Amazônia e nos demais biomas brasileiros. O Brasil deveria retomar os esforços de promoção de um desenvolvimento econômico sustentável, conciliando as atividades econômicas com a proteção e restauração do meio ambiente, conceito que o Brasil ajudou a criar na comunidade internacional das nações. Eu agradeço, ministro, a atenção e a oportunidade de contribuir para esse importante debate.
Professor Braulio Ferreira de Souza Dias, muito grato pela sua densa exposição, pela contribuição valiosa que nos prestou nesse final de manhã de hoje. E ouvimos agora, por último, para encerrar a sessão matinal, a doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento e professora da London School of Economics and Political Science, Joana Setzer. Obrigada. Bom dia, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, demais ministros e ministras, autoridades e colegas. Gostaria de parabenizar essa corte pela iniciativa de promover essa audiência pública, uma importante manifestação do seu espírito democrático e participativo. Agradeço também pela oportunidade de participar de um momento tão relevante da história política, ambiental e climática do Brasil e do mundo. E é justamente sobre essa perspectiva global que eu pretendo fazer algumas ponderações. Sou professora da London School of Economics, onde coordeno a linha de pesquisa sobre litigância climática no Grantham Research Institute, um centro que é referência mundial em pesquisa interdisciplinar sobre mudanças climáticas. Publicamos anualmente um relatório sobre as principais ações climáticas no mundo, mais de 1.600 ações identificadas em todos os continentes e em jurisdições regionais e internacionais. Diante deste levantamento, um aspecto já merece destaque. Esta arguição de descumprimento de preceito fundamental não se trata de um processo qualquer. Esta é a primeira vez que essa corte tem diante de si uma ação que trata de um dos problemas mais sérios e urgentes que afeta a humanidade, as mudanças climáticas. Em uma recente declaração, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez claro o ponto. Apesar dos impactos da pandemia, as mudanças climáticas constituem a emergência mais profunda que ameaça o planeta. No Grantham Institute, fazemos um acompanhamento sistemático não apenas das ações climáticas, mas também de leis e políticas climáticas nacionais. Nosso levantamento mostra que todos os países do mundo têm pelo menos uma lei ou política que lida com o tema das mudanças climáticas. São mais de 2.000 delas. Leis e políticas não faltam, mas a implementação das medidas para reduzir emissões e proteger populações ainda é insuficiente, e os impactos das mudanças climáticas já se fazem notar. O baixo nível de ambição e as falhas na implementação de políticas têm consequências sérias para as futuras gerações e, de modo preocupante, para grupos mais vulneráveis do presente. É neste contexto que deve ser entendida a presente apresentação. Dentro do conjunto que denominamos ações climáticas, destaca-se um grupo de ações que levam à apreciação do Judiciário um questionamento quanto à insuficiência de ações de governos no combate às mudanças climáticas. Dentro desse grupo, um pequeno número de casos já atingiu as Cortes Supremas. Nesta breve intervenção, eu gostaria de focar em 2 pontos. Primeiro, como outras Cortes Supremas já se posicionaram em ações climáticas movidas por cidadãos em face de seus próprios governos. E segundo, quais são os contornos da aplicação do princípio da separação dos poderes em um caso como este? Primeiro, todas as ações climáticas que até hoje chegaram às Cortes Supremas são ações propostas contra governos. Algumas têm por foco questões regulatórias, outras têm por foco a proteção de direitos fundamentais. Mas todas essas ações reconhecem que a emissão antropogênica de gases de efeito estufa está alterando o clima do planeta. Todas as ações enfatizam que as mudanças climáticas terão consequências severas e negativas para as condições de vida no planeta. E todas as ações destacam que existe um consenso quanto à necessidade de se proteger um clima estável, o qual foi confirmado nos relatórios do IPCC e no Acordo de Paris. Não há, no âmbito dessas ações, nenhuma controvérsia sobre se as mudanças climáticas estão ocorrendo e qual a sua origem. Os governos nessas ações, e até mesmo as grandes empresas de petróleo e energia que figuram no polo passivo de ações de direito privado, todos, invariavelmente, aceitam as conclusões do IPCC, reconhecendo as suas causas antropogênicas, as causas antropogênicas das mudanças climáticas e a importância de se manter o objetivo de limitar o aquecimento a 2 graus Celsius e preferivelmente a 1,5. A audiência pública discute funcionamento a discussão restringe-se a determinar como, quando e com base em qual fundamento legal os governos irão concretizar esses objetivos. Destaco aqui 4 dessas ações.
Primeiro, Massachusetts versus EPA. É um caso emblemático e pioneiro de litigância climática, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu serem insuficientes as razões expostas pela Agência Ambiental Americana para deixar de regular as emissões de gases de efeito estufa provenientes dos veículos automotores. A segunda, na Irlanda, num caso trazido pelo grupo Amigos do Meio Ambiente Irlandês, no qual, recentemente, a Suprema Corte entendeu que o Plano Nacional de Mitigação irlandês era demasiadamente vago e determinou ao governo que revisasse o plano. Terceiro caso, Urgenda, a Suprema Corte holandesa impôs ao governo a obrigação de reduzir emissões e tomar uma ação mais ambiciosa, baseando a sua decisão na possibilidade do judiciário avaliar o atendimento a direitos fundamentais. A quarta, na Colômbia, no caso Futuras Gerações versus Ministério do Meio Ambiente, no qual a Suprema Corte colombiana reconheceu que a omissão do Estado no combate ao desmatamento da Amazônia também constitui uma ameaça a direitos fundamentais. Cada uma dessas cortes levou em consideração os precedentes das cortes que lhe antecederam. Cada um desses casos despertou grande atenção internacional. Em todos esses casos, as cortes concluíram ser necessárias ações efetivas dos seus respectivos governos. Nos próximos meses, as Supremas Cortes do Canadá, da Espanha, da Suíça e da Noruega também irão manifestar-se pela primeira vez em casos climáticos. A tendência é clara. No Brasil, assim como ao redor do mundo, cidadãos, organizações e instituições competentes continuarão a trazer ações judiciais contra governos que não têm tratado das mudanças climáticas com a seriedade e a urgência que o tema exige. Qual o papel das cortes nesses casos? Nessa segunda parte da minha fala, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para a questão da separação dos poderes. Não há dúvida que as decisões governamentais para lidar com as mudanças climáticas são complexas e, por se darem no âmbito de políticas públicas, devem ser debatidas com cuidado pelo Judiciário. É importante ressaltar, contudo, que em nenhum dos casos climáticos decididos até hoje por outras cortes superiores, esse princípio impediu julgamentos em face dos governos, que foram, então, obrigados a avançar em suas medidas de governança. No paradigmático caso Urgenda, a Suprema Corte da Holanda analisou expressamente a questão da separação dos poderes. Diante do caso concreto, entendeu que os tribunais podem, mais do que isso, devem proferir decisões declaratórias que certificam a ilicitude de uma omissão estatal. A Corte deve, portanto, determinar que o órgão público adote medidas no sentido de alcançar certo objetivo. Também no presente caso, não há afronta ao princípio da separação dos poderes. E aqui eu gostaria de destacar 2 motivos que justificam a tutela requerida sob este ângulo. Em primeiro lugar, porque já existe uma obrigação legal, já existe um dever de agir plenamente exigível por meio do Judiciário. O Fundo Clima foi criado por um ato do Legislativo, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, com o objetivo, primeiro, de assegurar recursos e, segundo, de financiar estudos e projetos que visem a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Assim, não estamos diante de uma lacuna ou uma ausência de instrumento legal, e sim de uma política inefetiva. Constatada a ausência injustificada de repasse ou destinação dos recursos ao financiamento de estudos e projetos, configura-se uma situação de ilegalidade e omissão constitucional. A atuação do Judiciário, nesse sentido, constitui uma resposta do Estado proporcional a uma falha do governo, e é destinada a restaurar a integridade do ordenamento jurídico. Apontar a falha do governo não é a mesma coisa que decidir pelo governo. O presente processo não pede a esse tribunal nada além do que reconhecer a falha do governo em garantir medidas estatais sejam tomadas de forma eficiente. Como já destacado diversas vezes por esse tribunal, o Judiciário pode determinar que a administração pública adote medidas que assegurem direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure a violação ao princípio da separação dos poderes. Vale aqui mencionar novamente um precedente internacional. No caso irlandês, a Corte decidiu que no momento em que o Parlamento optou por legislar sobre a política climática, a adjudicação sobre os seus dispositivos passa a ser uma questão de direito e não meramente de política. A Corte viu-se, portanto, obrigada a se manifestar e determinou que o governo deveria rever um plano de mitigação que estava aquém do nível necessário. Em suma, deve o Judiciário decidir se o Executivo está agindo conforme a lei, e, em especial, a Constituição Federal. Se a política adotada pelo governo estiver em desacordo com os preceitos legais e constitucionais, o Judiciário não só pode, como deve atuar para garantir a efetiva implementação da política. O meu segundo e último ponto
diz respeito à justificação da atuação do judiciário em casos como este, porque resulta da incidência da força normativa dos direitos humanos. De acordo com o IPCC, os efeitos das mudanças climáticas afetam gravemente a saúde, o modo de vida, a alimentação, o acesso à água, a segurança humana e o crescimento econômico. Audiência pública debate fundo. Como afirmou a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, o mundo nunca esteve diante de uma ameaça tão grande aos direitos humanos como esta imposta pelas mudanças climáticas. A quem cabe agir? A Corte Interamericana de Direitos Humanos já falou que os Estados devem adotar medidas apropriadas para proteger e preservar o direito à vida. Diversas cortes nacionais também já reconheceram que as mudanças climáticas constituem uma ameaça aos direitos humanos e que os Estados devem agir para limitar os níveis de emissões de gases de efeito estufa e proteger suas populações. As decisões das Supremas Cortes da Holanda e da Colômbia reconhecem exatamente que a atuação da Corte é legítima, porque a omissão do governo apresenta um risco que é inaceitável aos direitos fundamentais. Nesse sentido, a presente ação não trata apenas de obrigações do governo com base no artigo 225 da Constituição. A ação também diz respeito a um dever de proteção de direitos humanos conexos. No momento em que o governo deixa de implementar ou deixa de viabilizar a implementação de medidas aptas a reduzir o problema das mudanças climáticas, viola não apenas o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também o direito à vida, à saúde, à alimentação e à cultura. Caso não sejam adotadas medidas adequadas de mitigação e adaptação, os efeitos adversos das mudanças climáticas seguirão aumentando. Daí a importância do fundo em financiar tais ações. Importante notar, a efetividade da tutela não se esgota com a transferência dos recursos do governo para o fundo. O fundo apenas direciona, instrumentaliza a execução da política nacional. Sua aplicação deve ser feita, então, em consonância com os compromissos assumidos pelo Brasil em leis e políticas nacionais, assim como compromissos internacionais, inclusive a contribuição nacionalmente determinada, ou NDC, apresentada pelo Brasil ao Acordo de Paris. Assim sendo, a aplicação dos recursos do fundo deve resultar em uma efetiva redução das emissões de gases de efeito estufa, redução da vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, cumprir com os requisitos procedimentais de transparência, motivação e caráter democrático da governança. Deixar de agir não é mais uma opção. A discussão aqui é urgente e não pode ser postergada. Concluo. Excelência, nessa minha intervenção, procurei traçar um panorama das ações climáticas decididas por cortes supremas em outros países, em especiais como elas trataram da compatibilidade de suas decisões com o princípio da separação dos poderes. Ressaltei ainda que a proteção do clima constitui um dever do Estado, sob pena de violação a direitos humanos fundamentais. E termino relembrando as palavras da juíza da Suprema Corte norte-americana, Ruth Bader Ginsburg, que infelizmente faleceu essa semana. Ela disse: um juiz é obrigado a decidir cada caso de forma justa, de acordo com os fatos relevantes e a lei aplicável. O que o juiz deve levar em conta não é a temperatura do dia, mas o clima de uma era. E acrescento: agora, em todos os sentidos, o judiciário deve julgar, levando em conta não apenas a lei e o direito, mas o clima de uma era. Obrigada, Excelência. Muitíssimo grato, professora Joana Setzer, por uma densa e valiosa participação, e todos nós aqui que organizamos essa audiência pública e estamos cuidando de realizar a melhor justiça desse caso, lhe agradecemos pelo empenho em trazer aportes relevantes. Com isso, nós terminamos esta sessão da manhã, em que ouvimos, eu diria, talvez o Dream Team da academia em matéria de mudança climática, de questões ambientais, de proteção da Amazônia e esses temas afins. E com isso nós estamos dando por encerrada esta fase e retornaremos às 14h30, quando então teremos a participação de empresas, seus representantes e grandes empresários que têm interesse econômico e institucional e social na Amazônia de uma maneira geral. Relembrando, ontem nós ouvimos, na primeira fase da manhã, autoridades públicas, predominantemente autoridades do governo federal, que aqui veicularam e vocalizaram
as posições e as políticas públicas do governo e as razões pelas quais as defendem. Audiência A parte da pública, debate tarde, fundo do clima e política ambiental, nós tivemos a DPF participação 708. de organizações não governamentais e instituições internacionais. Agora pela manhã, ouvimos professores dedicados ao tema da questão ambiental e, na parte da tarde, ouviremos os empresários. Nosso propósito aqui é ter uma participação tão plural quanto possível dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira para que nós possamos incorporar ao conhecimento do Supremo e à elaboração dos votos pelos ministros os mais diferentes pontos de vista, tanto quanto possível, baseados em fatos objetivamente aferíveis e demonstráveis. Um bom início de tarde para todos. Retornaremos às 14h30.